Aqui na minha rua tem uma menina de 9 anos que engravidou. Todo mundo ficou chocado quando descobriu. Mas hoje, eu saindo pra trabalhar, eu descobri que a mãe dela foi presa. E o porquê, gente, disso tudo, eu nem acredito que existe mães assim. Bom, eu moro aqui já há alguns anos. O bairro é um bairro bem tranquilo. Tranquilo assim, questão de violência. Mas é um bairro pequeno, é uma rua sem saída. Aqui todo mundo fala da vida de todo mundo. Aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo. E há mais ou menos uns 6 meses atrás veio morar uma moça, aparentemente bem novinha, na rua da minha casa. Gente, ela era tipo bem baixinha, bem magrinha. O rosto não aparentava, ela pode até ter, mas o rosto não aparenta ter mais de 30 anos. Porém, ela tem 8 filhos, entre eles meninos e meninas. O mais velho, pelo que eu entendi ali na confusão toda, tem 13 anos de idade. No resto é tudo escadinho. Pelo que eu vi também, parece que tem umas 5 crianças ali só de colo. Enfim, ela veio morar na minha rua. E a gente, né, os vizinhos, a igreja, fazia bastante doações ali pra poder mandar pra ela, porque é muita criança, né? Vieram a denunciar ela algumas vezes, dizendo que ela saía e deixava as crianças em casa sozinha, as pequenininhas. Os vizinhos que moram mais perto dela sempre diziam escutar as crianças chorarem muito durante a noite. E há mais ou menos uns 3 meses atrás, tava saindo pra trabalhar, quando eu fiquei em choque. Eu acredito que o meu bairro inteiro ficou, gente, a rua inteira deve ter ficado em choque, com certeza, porque eu fiquei. Meu marido me deu a notícia de que a filha dela, uma das meninas, né, de 9 anos de idade, estaria grávida. Fiquei chocada com aquilo pelo fato de ser uma criança. Eu fui trabalhar com aquilo muito intrigado na minha cabeça. Eu saí do trabalho, eu fui até a casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe, a minha mãe falou pra mim que sabia já que a menina estava grávida e que, inclusive, a notícia que tinha chegado até o ouvido da minha mãe é que ela estaria também dando a criança. Então eu falei pra minha mãe que eu ia pegar pra mim a menina de 9 anos que tava grávida. E a minha mãe disse que era um absurdo, que a mulher não tava querendo o problema dela e que eu ia pegar o problema pra mim, que eu tinha que vigiar porque eu tinha um marido. Como é que eu ia botar uma menina dessa que eu não sabia quem era, eu não sabia a índole dentro da minha casa, podia roubar meu marido. E eu, em momento nenhum, gente, passou isso pela minha cabeça, de que ela pudesse fazer isso, até mesmo porque na minha cabeça eu pensava assim, bom, uma menina de 9 anos que tá grávida, com certeza ela não engravidou porque quis, aquilo ali alguém forçou alguma coisa com ela. E já que a mãe tá dando, é só uma criança. Minha mãe brigou e aquele assunto morreu. Fui pra casa naquela noite, conversei com meu marido também não aceitou. E assim, durante todo esse tempo, o conselho tutelar batia ali direto. Já vi várias vezes carro da polícia parado ali também. E eu até cheguei a encontrar com ela algumas vezes na rua. E, gente, todas as vezes que eu encontrava com ela, eu ficava morrendo de vontade de perguntar se ela realmente ia dar a menina, porque se ela desse, eu ia querer pra mim. Mas eu não tinha coragem, porque eu não sabia se era fofoca dos vizinhos ou se realmente ela queria dar. Até que na semana passada eu tava indo trabalhar, normal, como sempre fazia. De repente, um fuzuê lá na porta dela, né? Porque a minha rua era sem saída e eu morava lá no final e ela morava mais pra perto da ponta. Então, pra eu sair da minha casa, eu passava em frente à casa dela. E na maioria das vezes, aquelas crianças estavam tudo ali na rua, pro lado de fora. Só que nesse dia em questão não estavam. Que eu já comecei a estranhar, desde que eu comecei a vir lá de baixo, eu já comecei a estranhar as crianças não estarem ali na frente. Quando a gente passou em frente à casa dela, tinha polícia, carro do conselho tutelar. Eu perguntei o que estava acontecendo, porque eu fiquei preocupada com as crianças. E um vizinho do lado me informou que ela estava sendo presa. E nisso eu saí do carro, porque eu não queria entender o que estava acontecendo, com quem ia ficar as crianças. E isso, o vizinho começou a me contar o que estava acontecendo. Gente, vocês acham que vocês já viram de tudo na vida? Vocês não viram foi nada. Realmente existe mães e mães. Parte 2. Eu fui conversar com o vizinho, saí do carro, e ele começou a me explicar tudo o que estava acontecendo, porque eu fiquei assustada, né, com aquele monte de carro de polícia, conselho tutelar, e nesse momento o vizinho começou a me falar que tava um embolo, gente, uma confusão. A menina de 9 anos estava grávida realmente, porém ela não era a única grávida. Outra irmã dela, de 11 anos, também estava grávida. Pelo que eu entendi ali no meio da confusão, é tudo do mesmo cara. A mãe das meninas vendia ela pros namorados dela. Arrumava namorados pela internet, tanto físico quanto pela internet. Nisso ela vendia as filhas, não só as filhas, como os filhos menores também. Vendia foto das meninas. É tipo, foto ela vendia por um valor. Se a pessoa quisesse mesmo pessoalmente, ela vendia também por um outro valor. E parece, gente, que ela fazia tabela e tudo. Quando a polícia entrou na casa dela, achou um caderno com várias tabelas que ela fazia do tempo. Por exemplo, pegava a filha dela, aí ela anotava lá no caderno o horário que você tinha que entregar a menina de volta. E o combinado tava tudo lá, que você tinha que entregar a menina de banho tomado e jantada ou almoçada. Gente, que absurdo. Que absurdo. Eu queria, sinceramente, levar todas aquelas crianças pra mim. Eu fiquei com uma enorme dor no coração. Só de ouvir o cara me contando a história. Eu fiquei muito sensibilizada com tudo isso. E o pior de tudo, que vocês nem sabem. Parece que o pai da criança, no caso a criança estava gerando uma criança, mas a criança que estava na barriga, parece que o pai da criança da barriga era um policial. Por isso tinha tanto carro da polícia ali. A corporação inteira estava ali. Um policial ali da nossa área, que é quem deveria estar protegendo aquela criança. Não só ela, como as irmãs, os irmãos. Não, ele estava comprando foto e comprou tanto que ainda engravidou a menina. A mãe da menina estava sendo presa naquele exato momento que eu estava passando por ali. Pelo que eu entendi lá do vizinho me explicando, a questão do policial ainda estava sob investigação. Porque como eu falei com vocês, a minha rua, o pessoal especula muito, sabe, gente? É muito fofoqueiro. Então nem tinha como saber exatamente se era verdade ou não o que eles estavam falando. Até mesmo porque a gente nem sabe qual é o policial. Mas eu sei que o fato de que a menina realmente estava grávida, isso ela estava com 9 anos, a irmã de 11 anos. As crianças foram todas levadas para abrigo. O pai das crianças, a mãe disse que não sabe quem é o pai. Foi perguntado para ela, né, sobre o pai das crianças. Ela disse que não sabe, gente, ela não sabe quem é nenhum dos pais. Ela disse que provavelmente não é da mesma pessoa, nenhuma das crianças, ela não sabe quem é. Aí ela foi questionada, né, se ela não sabia o pai de nenhum deles. Ela continuou dizendo que ela não sabia quem era o pai de nenhum deles.
Gente, eu fiquei em choque, mas num choque tão grande que eu queria muito levar aquela menina pra morar na minha casa. Porém, a minha mãe não deixou, meu marido também não deixou. Eu fiquei muito chateada em saber que ela foi levada pra um abrigo. Eu poderia muito bem cuidar dela e do bebezinho dela. Eu não sei o que vai ser feito com ela e nem com o bebê. Eu só sei que por enquanto todas as crianças seguem em abrigo e a mãe segue presa. Na escola nós éramos um grupo de 3 garotas, eu e mais 2 amigas. E uma das nossas amigas chegou em mim, na outra, e falou assim, preciso confessar uma coisa pra vocês. Gente, tá bom, né? O que foi? Fala. Ela falou assim, tô namorando. Aí a gente olhou, que legal, você tá namorando, a gente quer conhecer essa namorada, quem que é? Ela falou assim, pois é, eu tô namorando uma mulher. Aí a gente olhou assim, mas mulher? Ué, mas você gosta de mulher? Ela falou assim, mas eu perguntei, por que você nunca contou pra gente? Ela disse, porque eu nunca senti confiança. Só que eu e a minha amiga, a gente não gostou nem um pouco de saber que ela tava namorando com mulher. Tipo, a gente teve hiper mega preconceito, tipo, tá maluco que eu vou ficar andando com uma garota que gosta de mulher, que beija mulher? Vai que essa menina depois apaixona por mim, gosta de mim, não quer a amizade dela. Entendeu? Só que a gente não tinha coragem de falar isso pra ela. Então a gente fez o quê? A gente começou a desfazer dela. Deixamos de convidar ela pros lugares, de ligar pra ela, de marcar ela nos memes, de chamar ela pra sair. Tipo, tudo a gente colocava ela no lugar dela, tipo, com muita sensatez pra ela não ficar pensando que a gente era, sei lá, homofóbica. Sendo que a gente era, mas não sabia identificar que era. A gente não, quando a gente muitas das vezes a gente não consegue olhar pra si próprio e se julgar como errada, porque o que a gente fazia era errado. Tudo bem que eu não queria amizade dela, mas eu não precisava também desfazer dela ou ficar falando mal dela pra minha amiga, que a gente falava mal dela horrores. Aí, a gente achava engraçado também o fato dela namorar com a menina, entendeu? Aí a gente viu assim, elas sempre postavam coisas juntos na internet, no Facebook, só que elas não postavam que namorava, só a gente sabia. Então, como a gente não gostava nem um pouco, por exemplo, vamos no cinema, aí a gente chamava ela tinha que levar a namorada dela, por isso que a gente passou a cortar ela, não vamos chamar ela. Então, uma forma de fazer a namorada dela não entrar no meio do nosso grupinho, porque a gente não queria por nada que ela e a namorada dela entrasse pro meio do nosso grupinho, porque a gente pensava assim, a gente vai no cinema, aí senta eu, minha amiga, a minha outra amiga com o namorado, aí tipo as duas ficam beijando e fica parecendo que eu tô de casal. Sei lá, a gente por ser adolescente, a gente imaginava mil coisas, a nossa cabeça era uma fantasia. Então, o que a gente fazia? A gente queria fazer de tudo pra minha amiga terminar o namoro dela. Aí o que a gente fez? A gente foi lá e criou um fake de um primo da minha amiga que era muito gatinho e que sempre que a gente comentava que ele era um gatinho, essa minha amiga lésbica, ela falava que ele também era. A gente criou um fake dele, sabe? Só que tipo assim, com algumas fotos como se fosse ele. E começou a conversar com ela, entendeu? E ela dava assunto. Só que, tipo assim, não era nada demais. Ela dava assunto porque ela tratava bem, não porque ela tinha interesse. E assim, a gente tentou fazer de tudo. A gente tentou a gente criou fake, a gente inventava história, a gente mentia, enganava, destratava, sabe? Tipo assim, falava que tinha feito de última hora pra não dar tempo dela chamar a namorada dela. A gente fez de tudo pra acabar com o relacionamento dessa minha amiga. Chegou num ponto onde ela não estava mais suportando a nossa amizade. Chegou um ponto onde ela não estava conseguindo olhar dentro dos nossos olhos que ela chorava. A gente estava fazendo ela sofrer, mas a gente não sentia, entendeu? Porque o agressor, ele não sente o que ele faz. Então aí foi a vez dela pedir pra gente se afastar dela. Ela que se afastou, ela que saiu de perto, ela que não estava mais aceitando a nossa amizade. Porque se a gente não aceitava o namoro dela, então ela não ia aceitar a nossa amizade, sabe? Porque assim, ela nunca descobriu do fake nem nada. Mas ela sentia que a gente tinha preconceito, que a gente desfazia, que a gente desmerecia do relacionamento dela. E ela foi se desfazendo pouco a pouco da gente. No final das contas, a gente perdeu uma amiga muito top, porque ela era muito legal, divertida, extrovertida, simpática. Ela era tipo a cabeça da gente, sabe? Ela conseguia chegar e sair dos lugares com educação, com respeito, ela era muito legal. E a pior parte da história é que depois que ela se afastou, ela ficou tão, mas tão magoada que ela pediu pra mãe dela trocar de colégio, que ela não tava aguentando ficar perto de mim e da outra amiga nossa, sabe? Quando ela saiu do colégio, que a gente sentiu a maior falta. E assim, surgiu o boato na escola que ela saiu da escola por causa da gente, porque ela era lésbica e a gente não aceitava e provocava ela por tudo. E a escola inteira ficou contra a gente. Aí a gente passou a não ser convidada pra mais nada, ninguém queria conversar com a gente, ninguém queria a gente no grupinho da sala de aula, nem no grupinho de educação física. Todo mundo olhava pra gente com cara de coitada, com cara de dó. E era chato, porque a gente tipo assim, não tinha feito nada pra ninguém, a não ser pra aquela garota. Mas tudo voltou pra gente. E o pior foi que quando eu escolhi namorar, sério, tinha gente pro lado do vento que criava fake pra me implicar, que criava fake pra me mostrar o tanto que era ruim. E tipo assim, eu sabia que de certa forma, a minha amiga lésbica, ela namora até hoje com a namorada dela, ela é hiper mega feliz, sabe? E quando ela foi embora, ela falou pra mim que nunca teria coragem de fazer o que eu fiz com elas, mas que o mundo ia girar pra mim. E que ela não ia precisar fazer nada, porque a semente que eu plantei, eu mesmo ia colher do fruto. Eu nem entendia o que isso significava, mas quando eu me apaixonei loucamente por um garoto e tudo começou a voltar pra mim, tudo começou a acontecer pra desfazer, pra acabar com o meu relacionamento, era fofoca, era intriga, era briga, eu parece que me senti no lugar dela, sabe? E o pior é que a minha amiga da escola, ela também não aceitava meu namorado, porque meu namorado gostava muito de mim, eu muito dele, a gente ficava muito junto, eu não conseguia incluir ela nos nossos rolês, entendeu? Então automaticamente eu perdi a amizade dela.
Então tudo voltou pra mim. A consequência sempre é essa. Tudo que você faz, você planta e você vai colher.